tudo bem, meus amores? Como é que vocês estão? Então, viemos aqui para mais uma aulinha de física! Que beleza! Bom, gente, na última aula nós aprendemos sobre introdução à cinemática. Então, aprendemos alguns conceitos importantes como referencial, deslocamento, distância, trajetória, né? Hoje nós vamos aprender velocidade média. Como é que a gente faz para calcular a velocidade de um móvel? Vamos lá! A velocidade média é dada pela relação entre a variação do deslocamento e a variação do tempo que você levou para fazer aquele deslocamento. As unidades de velocidade média são metros por segundo e quilômetros por hora, tá? São as duas unidades. Colocando a distância, né, o deslocamento que você percorreu em metros, você coloca o tempo que você levou em segundos. Se você colocar o deslocamento percorrido em quilômetros, o tempo que você levou, você coloca em horas. Pelo sistema internacional, a unidade de velocidade internacional é metros por segundo. Então, você precisa aprender como é que a gente faz para transformar quilômetros por hora para metros por segundo e metros por segundo para quilômetros por hora. Coloquei aqui para vocês, de quilômetros por hora para metros por segundo, que a gente divide por 3,6. E de metros por segundo para quilômetros por hora, a gente multiplica por 3,6. Galera, não pode confundir, porque isso cai na prova, não pode errar. Quilômetros por hora para metros por segundo, divide por 3,6. De metros por segundo para quilômetros por hora, multiplica por 3,6. Vamos lá, coloquei dois exemplos aqui para vocês. Um barco navega em alto mar, passa por um outro barco a uma velocidade de 12 metros por segundo. Qual a velocidade do barco em quilômetros por hora? Para você fazer essa transformação, 12 metros por segundo para quilômetros por hora, você multiplica aqui por 3,6. Dá aqui, ó, 43,2 quilômetros por hora. Então, 12 metros por segundo é a mesma coisa que 43,2 quilômetros por hora. Olha outro exemplo. Ao chutar uma bola, um jogador consegue fazer o lançamento da mesma velocidade, a uma velocidade de 72 km por hora. O técnico gostaria de saber a velocidade da bola em metros por segundo. Qual a velocidade da bola em metros por segundo? Então, você vai ter que passar esse valor de 72 km por hora para metros por segundo. O que você faz? Tananá, divide por 3,6. 72 dividido por 3,6 dá 20 metros por segundo. Então, 72 km por hora é a mesma coisa que 20 metros por segundo. Certo, galera? Não pode esquecer. Bom, agora vamos ao cálculo de velocidade média. Como é que a gente faz o cálculo da velocidade? ΔS, que a gente já aprendeu, que é variação de deslocamento, dividido por ΔT, que é a variação do tempo. Dividindo, você tem o valor da velocidade de um móvel. Então, por exemplo, coloquei aqui para vocês, um atleta ao passar pela posição 100 de uma pista, verifica que seu relógio indica 10 horas e 20 minutos. Continuando sua corrida, atinge a posição de 300 metros no instante de 10 horas e 25 minutos. Aí, a gente quer descobrir a velocidade média. Bom, o ΔS vai ser posição final menos posição inicial. Se ele saiu de 100 para 300, posição final, 300. Posição inicial, 100. 300 menos 100, 200 metros. O ΔT, variação do tempo, tempo final menos o tempo inicial. Ele chegou às 10 horas e 25 e no início lá, na posição inicial, ele estava nas 10 horas e 20. Diminuindo isso aqui, dá 5 minutos, que foi o tempo que ele levou para percorrer esses 200 metros. Como é que a gente calcula a velocidade? Então, 200 dividido por... O que eu vou ter que fazer? Ensinei para vocês. A velocidade ou é metros por segundo ou quilômetros por hora, tá? Então, o que eu fiz aqui? O tempo estava em minutos. Eu multipliquei por 60 para passar para segundos, porque a velocidade precisa ser em metros por segundo, tá? Então, 200 dividido por 300, agora que eu, transferi de minutos para segundos, posso calcular a velocidade em metros por segundo, que dá aproximadamente 0,67 metros por segundo. Então, gente, também tem que estar atento a isso. Sempre que o ΔS for em metro, o tempo precisa estar em segundos. Se o ΔS for em quilômetros, o tempo precisa estar em hora. E aí você precisa fazer as transformações de tempo, tá?
Vamos para mais um exemplo. Um corpo abandonado do alto de uma torre de 125 metros de altura chega ao chão em 5 segundos. Qual a velocidade média do corpo no trecho percorrido? Que lindo! Por quê? Porque eu não precisei fazer que ΔS é a posição final menos inicial, porque ele já me deu a altura da torre, 125. Então, se ele caiu, ele percorreu esses 125 metros. E o ΔT, ele também já me deu. Ele falou que ele demorou 5 segundos para percorrer esses 125 metros. Então, velocidade média ΔS por ΔT, 125 dividido por 5, que dá 25 metros por segundo. Não precisei transformar nada, já coloquei tudo lindo. Vamos aqui para o último exercício. Partindo do repouso, um avião percorre uma pista de 18 quilômetros, atinge a velocidade média de 360 quilômetros por hora. Qual foi o tempo gasto pelo avião para percorrer essa pista? Então, vamos lá. O avião percorre 18 quilômetros, tá? Então, ele percorre 18 quilômetros. Ele sai, do repouso, velocidade 0, certo? Sai do repouso. E aí ele chega, depois que percorreu os 18 quilômetros, em 360 quilômetros por hora, tá? Foi a velocidade. Ele quer saber o tempo que ele levou para percorrer esses 18 quilômetros. Gente, eu vou usar a mesma fórmula. Velocidade é ΔS sobre ΔT. Se eu quero descobrir o tempo vai ser ΔT, é ΔS sobre a velocidade média. O ΔS, botei ali, 18 km, foi a distância que ele percorreu. Bacana. A velocidade é de 360 km por hora. Então, botei ali que a velocidade é de 360 km por hora. Dividindo 18 por 360, você acha 0,05 de hora. Para facilitar o nosso entendimento, eu vou passar para minutos, ou seja, multiplicar por 60. Então, eu vi que ele demorou 3 minutos para percorrer esses 18 quilômetros, partindo do repouso e chegando numa velocidade final de 360 quilômetros por hora. Certo, meus amores? Correto? Então, por hoje é só. A gente se vê na aula online. Beijo!